Voltamos com o Namir Informação Verdade. Eu tava de cabisbaixo aqui, tava dando uma olhada no currículo. Coloca a imagem do professor aí que eu vou ler o currículo do professor para vocês. Presta bem atenção. Esse, gente, é um currículo curto que eu vou ler, pelo amor de Deus. Coloca os nossos insertos. Professor Márcio André é um especialista em defesa pessoal, professor faixa preta, formada pela Malibu Grace JJ School, especializado em Fighting Foundations pela Valente Brothers JJ School de Miami, Estados Unidos. Aliás, faz tanto tempo que eu não vou para Miami. Idealizador e responsável pela escola Authentic Jiu-Jitsu, é isso? Isso. Autor do programa Combatendo Fogo com Água, um programa anti-bullying para crianças, do Livre Workshop de Defesa Pessoal para Mulheres e a metodologia Be Invincible, que aliás, Pedro de Toledo, Peruíbe e adjacências. Vamos ter em Pedro de Toledo a metodologia Be Invincible, que através de um seminário ministrado pelo professor, para desenvolvimento da invencibilidade através da prática com a filosofia do Jiu-Jitsu. Com esses ele percorre ensinando como um caminho para o desenvolvimento pessoal no Brasil e no exterior. Professor, estou vendo imagens ali, tá? Dos seus seminários, dos seus cursos, e eu vi que você fez duas designações aqui. Eu quero que o senhor tenha paciência, que eu sou meio burro mesmo. Que isso? Falamos em jiu-jitsu, depois falamos em jiu-jitsu. Qual seria a diferença das duas modalidades? Sim, na verdade, Jiu-Jitsu e Jiu-Jitsu são a mesma modalidade. A mesma modalidade. Há uma divergência com a escrita, né? Eu, como venho de família japonesa, busco sempre o conhecimento do que é a verdade da arte marcial para poder ensinar para os alunos. E nesse estudo, os ideogramas Jutsu, que determinam o que a arte é, que todo mundo conhece como arte suave, porque o ideograma Ju significa suave, flexível, e Jutsu, arte, né? Quando a gente pronuncia Jiu com I, na verdade, em japonês não significa nada. Tá. É uma brasileirada aqui. Não, na verdade foi uma adaptação que estima-se que aconteceu na Alemanha. Depois em 1900 em diante, os japoneses saíam da Kodokan, da onde o mestre Jigoro Kano ensinava, e percorriam o mundo todo. E passaram, estima-se ter passado pela Alemanha. E na Alemanha, quando os japoneses escreviam em Romaji, que é letras romanas, eles escreviam Jutsu. Mas a pronúncia em alemão, J-U, é U. Então ficava Jutsu. Aí o pessoal já vai, vamos pôr Jiu. Sim, os caras, para aproximar da fonética japonesa, Jiu-Jitsu, eles colocaram o I. Que legal. E aí essa escrita que viajou os continentes e foi passando, chegando na América, teve Jiu-Jitsu antes do Brasil na América, e isso desceu pelo Brasil. Aí as pessoas me perguntam, mas é correto falar Jiu-Jitsu, escrever Jiu-Jitsu? Correto não é, né? Porque quando a gente fala de... Na tua escola, no teu material de Jiu-Jitsu. Você coloca Mas se você for ver bem, Authentic Brazilian Jiu-Jitsu, eu comecei assim. Tá. O meu estudo depois me proporcionou saber que realmente não era isso. Hoje mudou. Hoje eu atendo como Authentic Jiu-Jitsu, né? Porque se a gente for falar do ideograma japonês, Gil, se você traduzir no Google de português para japonês Gil com I, o Google automaticamente corrige para Jiu-Jitsu. Que legal. Não existe esse ideograma, então o correto é Jiu-Jitsu. A pronúncia é Jiu-Jitsu, mas a escrita é J-U-T-S-U. Que legal. Ô Márcio, eu vi aqui que você falou de Malibu Grace, né? Quando a gente usa o sobrenome Grace, pelo menos na minha... Eu era rato de videolocadora. E na minha época, os Graces eram muito conhecidos pelas aquelas fitas do Vale Tudo. VHS, que hoje é o UFC, né? Mas antigamente era chamado de Vale Tudo, né? Sim. E o Royce Gracie, acho que foi o maior nome do segmento, junto com o King Shamrock, né? Um americano. E os Gracies se tornaram populares no mundo inteiro, usando uma nomenclatura... Pelo menos nas fitas se falavam disso, do jiu-jitsu brasileiro, né? Eles batiam no peito do jiu-jitsu brasileiro. Primeiro, qual a origem do jiu-jitsu? É japonesa, pelo que você me disse. E o que seria o jiu-jitsu brasileiro? O pessoal lá no Japão torce o nariz, fala, vocês estão tirando, colocando o jiu-jitsu brasileiro, para aqui. Então, na verdade, quando a gente fala de jiu-jitsu, é japonês.
né? Tem ainda uma conspiração no mainstream da arte marcial, onde eles fizeram um estudo específico sobre o jiu-jitsu e alegam não existir jiu-jitsu brasileiro. Né? Não teve nada que foi criado aqui que diferencie, que possibilitaria uma nova arte com o nome de jiu-jitsu brasileiro. Mas deixa eu te perguntar, até para entrar nesse bolo aí nós vemos escolas de jiu-jitsu na nossa cidade, por exemplo. Aí uma fala, olha, eu sou Malibu Grace, outra fala que, não me recordo o nome do Rodriguinho lá. Sim. Mas enfim, tem um título lá, aí tem um outro que usa. Na verdade, são as mesmas técnicas ou muda alguma coisa? Então, quando a gente fala de jiu-jitsu brasileiro, né? Quando o jiu-jitsu veio do Japão e daqui começou a sair de volta para outros países, para diferenciar do que existia fora como jujutsu, porque haviam japoneses que já tinham conquistado outros espaços. Para diferenciar isso, o clã da família Gracie começou a apresentar essa nova maneira de lutar jiu-jitsu, né, que eles tinham uma maneira particular de lutar jiu-jitsu, apresentar como brasileiro, porque realmente vinha daqui Hélio Gracie, que é o grande... Forçava muito o chão, né? Na verdade, o Hélio Gracie, ele é um grande divulgador do jiu-jitsu e ele foi uma pessoa que desenvolveu uma metodologia incrível que possibilitou com que todos pudessem aprender jiu-jitsu de uma maneira simples, fácil, né? E que atendesse às particularidades de cada um. Pergunta besta. Sim. O Hélio... O jornalista faz pergunta idiota, você tem que saber. Claro. O Hélio, ele... Por exemplo... Eu que sou leigo, o Royce Gracie é o nome do jiu-jitsu. A gente, Royce Gracie. Mas o Hélio é um nome, para vocês que são profissionais da área, é um nome mais forte que o Royce ou não? Sim, é porque assim, na verdade o jiu-jitsu veio, eles aprenderam esse jiu-jitsu, né, da arte japonesa. E aí então tem o Carlos Gracie, que é o irmão mais velho, são 5 irmãos que eram praticantes. Carlos, Oswaldo, Jorge, Gastão e Hélio Gracie, né, são filhos de Gastão Gracie. Esses 5, foi Carlos que aprendeu e depois os outros foram aprendendo na sequência do irmão mais velho, né? Hélio Gracie é o caçula. Na verdade, quando ele aprimorou as técnicas, a metodologia de jiu-jitsu, inclusive fazia combates, ele se destacou por ser exatamente como Mestre Royce, que é uma pessoa com porte... né, com uma estatura normal, com um porte mais normal e conseguia se sobressair com a arte. Então, Hélio Gracie é o nível Hélio e Carlos Gracie, né, junto com Jorge Gracie, Oswaldo, enfim, eles são o 10º grau de jiu-jitsu. Que legal. Abaixo deles vem a geração do mestre Rorion Gracie, Helson Gracie, Rickson Gracie. Inclusive, Rickson Gracie, se a gente for falar de resultados, Rickson Gracie é invicto, nunca perdeu. 460 e poucas lutas, nunca perdeu. O Royce chegou a perder pro Ken Shamrock, o Royce, né? Então, o Royce eles consideram como a lenda, porque naquele momento ele era o nome. Ele era a pessoa apropriada para fazer aquele tipo de evento, porque a ideia era divulgar que o jiu-jitsu era a arte mais eficiente de defesa pessoal. Que legal. Ó, agora nós vamos entrar em um tema aqui, eu tenho uma reportagem para chamar, não sei se vai dar tempo, qualquer coisa a gente continua na segunda-feira. Por exemplo, professor, eu vi uma imagem aqui, se a produção puder colocar de volta aqui, colocar na tela grande, de uma moça pequena, acho que era você que estava treinando com ela, que estava com a moça de vermelho, a moça pequenininha e estava te descendo a porrada no treinamento, logicamente. Verdade. Essa é uma história muito legal. Qual que é a história desse caso desse menino aqui? Pode voltar do menino que é interessante. Fala pra mim, professor. Sim, essa é uma família que se aproximou muito de mim. Eu tenho uma escola, essa escola é lá em Matinhos, litoral do Paraná. E a mãe do irmão desse rapaz, Tomás, o Arthur, chegou para mim e falou: professor, eu queria botar meu filho na arte marcial, só que eu vou colocar ele para fazer uma cirurgia na coluna e depois eu gostaria, né, para que ele praticasse uma atividade física. E aí eu perguntei, mas quantos anos ele tem? Ela falou, ele tem 13 anos. Eu falei, 13 anos com problema de coluna? O que ele tem? Como ele é? Ela falou, ele é meio tímido. E aí eu comecei a constatar que o problema de coluna não era físico, era psicológico. Porque ele ficava... Não, timidez, ele ficava introvertido. E aí eu conversei com ela, Ellen, inclusive um abraço para Ellen, para o Tomás, Arthur, todos eles são muito queridos. O Tomás é nosso, o Tomás é minha inspiração. E eu falei para ela, então faz o seguinte, marca essa cirurgia para daqui 3 meses. Se o jiu-jitsu não conseguir resolver, aí você faz a cirurgia. E não precisou de cirurgia. Caramba, sensacional, sensacional. Sim, foi um trabalho que a gente foi fazendo. E aí ele é o irmão do Arthur. Ele tem essa dificuldade na perna.
Um dia eu lendo o livro de filosofia, tinha uma frase que falava assim, que muitas vezes não atingimos os nossos objetivos, não por incapacidade, mas por medos de consegui-los, medos de alcançar o objetivo. É verdade. Nessa hora me deu um estalo, onde eu peguei e falei, pô, eu posso ajudar o Tomás com o jiu-jitsu. Aí eu pedi para que ele começasse a treinar, para a gente fazer um trabalho, então para ele... Olha aqui, gente, essa da calça vermelha é sensacional. Se puder colocar também em tela grande... Aqui, ó. Ó, rapaz. Sim, ela pegou o agressor e você ensina todas essas técnicas. Sim. Aqui, isso é jiu-jitsu, Isso professor? é puro jiu-jitsu, do grande mestre Hélio Gracie. Ah, do Hélio Gracie, que tá aqui no posto. Exatamente. Né? Ó, essa é a minha trás. escola em Matinhos. Ah, essa moça, quem que é? Essa moça... Essa moça é uma aluna. Quantas aulas você acredita que ela tem aí? Ah, sei lá, cara, não sei dizer, uns 2, 3 anos. Não, ali é a 4ª aula. E ela já estava com esse grau... Olha ali é na tela grande que está aí no pessoal de casa. Ela já estava com esse grau de reação? Na verdade, ali é a 4ª aula onde a gente faz ali é a 4ª aula onde a gente faz a revisão, né, dessas 4 aulas para poder avançar um outro nível. Ali é 4 aulas. Cara, sensacional. Exatamente. É essa metodologia de ensino, né, fácil, simples e que possibilita as pessoas, que o grande mestre Hélio Gracie conseguiu atingir o mundo todo com o jiu-jitsu. Aliás, o que eu quero salientar aqui, né? Ah, Kristen, vocês estão promovendo a violência, a luta? Não é isso não. Nós estamos promovendo aqui a defesa pessoal. Por quê? Estava falando com o professor nos bastidores aqui, nós escutamos nos últimos 15 dias, não sei se você acompanha a TV, casos diversos de crianças assassinadas, mulheres assassinadas. Gente, e a mulher precisa ter defesa. E como que ela vai conseguir ter isso? Praticando uma arte marcial. O professor é especialista em jiu-jitsu para defesa pessoal também. É certo? É isso que eu estou falando? Sim, exatamente. As pessoas veem a luta, né, como uma finalidade. Ah, lá tem uma escola de luta onde eles lutam. Na verdade, a essência do jiu-jitsu não é ter a luta como uma finalidade, mas ter a luta como um caminho para expansão mental, física, corporal, alimentar, para que você evolua o desenvolvimento como pessoa, né? O grande lance da defesa pessoal é que, primeiro, qual é o conceito de defesa pessoal? Reconhecer e antecipar qualquer tipo de agressão, né? Isso é muito mais um estado mental de alerta do que físico. Necessariamente. Exatamente. Então, se eu consigo antecipar os problemas, eu não preciso agir. Esse é o grande lance da defesa pessoal. E conforme eu vou acostumando e me habituando a me sentir seguro, a pessoa deixa de ser agressiva e... Ó, tem uma imagem aqui. Eu gosto de filme de ação. Eu gosto daquele filme do John Wick. John Wick é sensacional. Eu assisti 6 bilhões de vezes. Uma que eu amo o Keanu Reeves. Acho o melhor ator do planeta. E outra que o filme é sensacional. Eu quero que vocês coloquem em tela grande, Thaís e Fábio, a imagem do rapaz... Isso, com a arma. Ó, volta lá para aquele ponto da arma. Isso. Professor, preste bem atenção. Sim. Ó, o cara chegou com a arma, pegou, virou, recuperou a arma. Tudo através do jiu-jitsu, rapaz. Exatamente. Você acha que eu, por exemplo, aprendo uma técnica dessa em quantos dias? Vamos lá, fui lá para fazer aula. Então, para você aprender esse currículo, por exemplo, esse currículo é o módulo 1 de defesa pessoal para mulheres. Esses são 8 horas. Em 8 horas eu consigo ensinar a pessoa a ter reações para poder se defender. Aí é que está o grande lance. Eu não ensino ela a se defender de um agressor. Eu ensino a pessoa a se defender de uma postura insegura para que isso não aconteça. Entendi. Através dos movimentos. E aí mexe também com o psicológico. Sim, que a pessoa você se sente mais segura, uma pessoa mais segura, uma pessoa mais mansa, uma pessoa mais calma. Hoje mesmo eu estava conversando no Facebook com um rapaz que comentou lá que no Maranhão estavam querendo colocar arte marcial para os presidiários. Ele estava julgando e criticando. Eu acredito que é uma ótima saída. Pela disciplina e Exatamente. Acalmar o pessoal. A pessoa que comete um crime, ela deve pagar por ele, isso não tem dúvida nenhuma. Porém, se ele puder cumprir, pagar e aprender a ser uma melhor pessoa através da arte marcial, isso é ótimo. Aliás, até posso pegar o gancho aqui do que você falou? A China tem o sistema prisional que mais resgata pessoas no mundo. E tem arte marcial dentro dos presídios da China. Sim, porque assim, o que faz uma pessoa ser agressiva? Você consegue me dizer?
rapaz, eu imagino que tem uma série de fatores socioculturais e de momento, sim, né? Existe isso. Porém, se a gente montar uma rede semântica de evidências, existe um ponto aonde todas as pessoas se tornam agressivas, quando há insegurança. Você acha que todo mundo, isso é boa pergunta, você acha que todo mundo é capaz de se tornar agressivo se perder o controle? Ter os 5 minutos? Igual a minha mãe. Minha mãe não era 5 minutos, era 5 segundos. A cada 5 segundos ela perdia o controle, era chinelo que voava. Você acha que todo mundo tem condições de... Sim, não é que todo mundo tem condições, todo mundo está sujeito a passar por uma situação dessa, né? Porque o que eu falo? A gente fala às vezes muito, eu vou entrar na arte marcial para ter controle emocional. Né? Quando refletimos sobre controle emocional, nós vemos que não é uma coisa possível, porque o que são as emoções? Né? É uma programação mental, é uma combinação de ações programadas para combater, sei lá, uma situação. Né? Isso é fisiológico, é do corpo. Eu vejo um tubarão, fico com medo. Eu não consigo controlar o medo, mas eu consigo controlar o comportamento. Eu vejo tubarão, corro ou não corro? Vejo um cachorro, eu tenho medo do cachorro, mas corro. Exatamente. Então, a gente pratica o controle comportamental. Então, pode ser que realmente a pessoa perca a cabeça. Eu perco a cabeça, fico nervoso e, esse tempo eu consigo através do reflexo condicionado. A gente vê a defesa de arma. A defesa de arma, o mais importante aqui não é a arma, não é a defesa da arma. Não, é o momento antes de decidir aonde eu... Se você vai entrar nessa. Exatamente, se eu reajo ou não. Como... A troco de que eu vou reagir ou não? E outra, para que eu consiga uma eficiência na defesa, eu preciso primeiro estar calmo, tranquilo, consciente. Vamos lá, eu cheguei aqui, estou nessa distância, uma arma, vim assaltar você. Esse período que você está aqui, você vai avaliar, primeiro, se eu sou um bandido que sei o que eu estou fazendo, se eu sei segurar a arma, se eu sou um profissional, se eu sou um nóia que vou atirar para qualquer coisa, sim. E você avalia. Você considera que muitas vezes você avaliar, você fala, calma aí, por mais que eu tenha técnica, não vou me arriscar por causa disso. Claro. Também é jiu-jitsu. Não, isso é defesa pessoal. Reconhecer e antecipar qualquer tipo de agressão. Aponta a arma para mim, por favor. Se eu estou numa distância aonde eu não alcanço... Para que vai entrar nessa? Exatamente. Reconheci que não alcanço, antecipei, não vou me movimentar. Você já pensa, o cara já sabe o que está fazendo. Porque assim, o que acontece? A primeira coisa da defesa pessoal é manter a calma e o controle. Tranquilidade. Por quê? Agora cheguei aqui. Porque você está nervoso. Se você está nervoso, você pode ficar nervoso. Inclusive você está, porque você está me assaltando. Eu tenho que manter a tranquilidade para que você não emita o disparo. Então a primeira coisa da defesa pessoal não é reagir, é manter a calma. E muitas vezes até dialogar. Calma aí, o que você precisa e tal. E é necessário dialogar. Porque, por exemplo, aponta essa arma, eu falo, campeão, que isso, pelo amor de Deus, não precisa. Pum. E aí eu consigo distrair para poder reagir, entendeu? Porque o tempo que ele vai ficar, roubou minha arma. Aí, eu não nasci para ser bandido, tô falando um negócio para vocês. O cara pegou rapidinho, ele veio no H aqui e já pegou o negócio. Entendeu? É isso, eu crio uma situação favorável para eu me defender. E essa situação favorável nem sempre é reagir. Sensacional. Olha, inclusive, se for um chefe chega bravo, eu sempre dou esse exemplo nos seminários. O chefe chega bravo e fala, cara, esse documento você não fez para mim, já falei para você, quantas vezes, não sei o quê. Se nessa hora eu falo, professor, mas esse documento, chefe, mas esse documento não era eu que tinha que fazer. O chefe vai para a sala e fala, o cara retrucou comigo, meu Deus do céu, eu vou mandar esse cara embora. Se nessa hora você fala, tudo bem, chefe. Desculpa. Realmente, eu vou, em 5 minutos tá lá. Cara. Aí eu pego, ele sai, eu pego e falo, e vou lá na fonte. Falo, João, era você que tinha que ter feito, cara. Eu vou salvar você. Mas eu levei essa. Cheguei lá, beleza. No dia seguinte eu falo, chefe, então, aquela situação lá, era o João, não era eu. Já é outra reação. Se o chefe falar, desculpa, é que eu estava realmente nervoso, não, agora tá tranquilo, beleza, passou. Ou seja, a filosofia do jiu-jitsu o que é jiu-jitsu? Arte suave, de defesa pessoal, que utiliza a força do oponente contra ele mesmo, utilizando uma mentalidade de ceder para vencer, buscando sempre o controle da situação. Então, qualquer prática de jiu-jitsu, seja na luta, seja na defesa pessoal, seja no convívio familiar, tem que estar dentro dessa frase. Deixa eu te falar uma coisa. Para poder ser jiu-jitsu. Nós estamos com um programa com o tempo estourado, mas o assunto está muito interessante. Eu quero abordar um negócio aqui e depois eu quero só perguntar rapidamente sobre o anti-bullying e a gente divulgar o evento. Eu quero desde já fechar um compromisso para você voltar com o assunto interessante. Sim. Você contando isso me lembrou de um caso, eu quero contar para o pessoal. A gente tinha entrado na Americanas, eu estou com o Dylan lá fora da Americanas, de mão dadas com o Dylan chegou naquele corrimãozinho e ficou balançando. Nisso chegou um menininho e
pam, jogou o Dylan caiu chorando e o menino ficou balançando. Aí eu peguei e falei pro Dylan, pô Dylan, pô, seja homem, rapaz, vai lá e volta pro seu lugar. Sim, meu filho foi lá, deu-lhe uma bicuda no menino, o menino caiu, meu filho ficou. A mãe do menino chegou lá, falou, isso é um absurdo, que não sei o que, que não sei o que, que não sei o que, eu vou chamar meu marido. Aí eu entrei na discussão, falei, chama aquele bunda mole, chama aquele não sei o que, não sei o que. Aí chegou o marido, quando chegou o marido, eu falei, você vai tomar o pau. O marido chegou, sem brincadeira, olhou pra mim, pra mulher, e falou assim, ó, desculpa, 2 adultos brigando por causa de criança. Ô, gente, pelo amor de Deus, não tem necessidade disso. Resumindo, nesse dia eu aprendi uma coisa. Existem coisas piores do que levar um soco na cara. Com certeza existem. É ou não é? Existem. É pior. Sim. Ô, professor, nós estouramos o tempo. Eu tenho um timer aqui que o pessoal já me avisa. Estouramos o tempo. Já temos 1 hora de programa. Mas eu vou concluir que tá interessante. Eu quero que a gente vá falando no WhatsApp, combinar um outro dia para você vir aí. Com o maior prazer. Quem sabe a gente não começa a produzir uma sequência de dicas na televisão. Podemos fazer sim, aí, claro. Porque é sensacional. O tema é sensacional, principalmente defesa pessoal. Com certeza. Você falou aqui de um tema polêmico. Nós tivemos o Setembro Amarelo, sim, em que é o mês de prevenção à depressão ao suicídio. Nós tivemos o ano passado e nesse ano casos no Brasil de crianças que sofriam bullying, revoltaram, pegaram a arma, entraram nas escolas arregaçando de bala todo mundo. Então a gente tem o tema bullying. E você tem aqui um programa, gente, é sensacional, de verdade, olha, que é o Combatendo Fogo com Água, que é basicamente esse exemplo que eu dei, que você deu aqui, sobre o anti-bullying. Fala um pouco pra gente, rapidamente. Sim. Depois eu peço que você já fale do evento que vai acontecer no dia 10, que nós vamos estar lá presente para fazer uma matéria. Ótimo. E você vai voltar aqui, hein? Perfeito. Esse nome, Combatendo Fogo com Água, ele está diretamente ligado com a filosofia do jiu-jitsu para criança, né? Combatendo fogo com água, a gente leva essa ideia de abafar o problema. Né? A água abafa o fogo e ele acalma o fogo. Então, o que nós ensinamos para a criança é que ela deve se defender desde que não se torne uma criança agressiva, né? Então, proporcionamos técnicas de domínio para que ela consiga dominar o problema e negociar com outra criança. Fala, você vai parar de me agredir? Eu não quero fazer isso, eu não quero brigar, você vai parar de me tratar mal? E aí entrar num acordo mostrando o domínio, né, a superioridade através do domínio, sem se machucar e sem machucar o outro. O grande lance do bullying, inclusive, né, não estou aqui para criticar metodologia nenhuma, mas nós seguimos uma metodologia onde não acreditamos que os golpes traumáticos sejam eficientes. Porque, por exemplo, se eu ensino a criança a dar soco, a dar chute, e depois eu falo para ela, você não pode bater no amiguinho. Não adianta do quê? Aí, como que ela vai se defender? Né? Então, ensinamos técnicas e, inclusive, defesas verbais, né? Porque são estágios, são fases da agressão. Porque lá na minha, eu sou nascido na Zona Norte de São Paulo. A minha técnica era o seguinte: a sua mãe que não sei o quê. É ou não é? Sim. Mas não é hoje, não tem mais isso. Na verdade, assim, o que acontece? Depois que a gente introduz o jiu-jitsu na criança e ela se torna uma criança segura, o bullying acaba. Porque a única pessoa que pode resolver o bullying é a própria criança. Então, a ideia é preparar a criança para ser uma criança segura. Né? E a criança segura é uma criança disciplinada, é uma criança mansa, é uma criança feliz, é uma criança que se alimenta bem, entendeu? Então, o grande lance do Combatendo Fogo com Água é desenvolver na criança a capacidade de se sentir segura, com responsabilidade e ser uma criança feliz, né? Que legal. Professor, cara, sensacional sua presença aqui. Muito obrigado. Eu quero que você volte mais vezes. Voltarei, sim. Daqui a pouco nós vamos tomar um café ali e eu quero conversar com você se a gente monta um quadro para você vir trazer essas dicas perfeito. Aqui. Porque é importante. Faremos. A gente teve tanto assunto para falar aqui que não deu tempo de abordar tudo que a gente precisava. Professor, fala pro pessoal que quer conhecer o projeto, como é que faz a rede social. Isso. E Pedro de Toledo, que é importante falar pro professor Pedro de Toledo. Resumir aqui, eu tô no Instagram como André Sueoka ou Authentic Jujutsu. Autêntico em inglês, Jujutsu. Certo. Me acha fácil. Meu nome é Márcio André, também tô lá com o Márcio André no Facebook. Dia 10 agora de outubro eu vou estar aqui em Peruíbe, na academia do Mestre Malibu, do Juliano Rossi, meu amigo, beijo no coração do Juliano Rossi. E estarei na do Indinho, lá em Pedro de Toledo, no dia seguinte, dia 11. Que legal. Lá é um seminário, né, para lutadores de jiu-jitsu, competidores, e qualquer outras pessoas que quiserem participar. É uma metodologia chamada Invincible, onde eu ensino as pessoas a serem invencíveis através da filosofia com a prática. Perfeito. Obrigado, professor. Tamo junto. Obrigado, viu? Obrigado pela audiência. Até o próximo programa na Mira Informação Verdade. Se Deus quiser, eu tenho certeza que ele há de querer. Tchau. Muito obrigado.